Bereanos, tá surgindo aí uma heresia nova aí, mas é da Quesa. Tem uns camaradas aí na internet aí que tá dizendo, eles são antissemitas acadêmicos mesmo. Eles estão dizendo que o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Que ignorância. É muita ignorância. Muita ignorância. Eu só mostro dois pontos e provo que o Israel de hoje é o Israel da Bíblia. Não tenho nenhuma dúvida. O Israel do passado, ele foi disperso no ano 70 pelo general Tito. Simples assim de entender. E o Israel atual voltou em 48. Eles estavam dispersos, né? E em 1947, com, com uma resolução na ONU, resolução 181, foi criado o Estado de Israel em cumprimento a Isaías 68, aliás, Isaías 66, versículo 8. E em 14 de maio de 1948, houve-se a independência de Israel, porque até então Israel era uma colônia britânica. Então tá surgindo esses loucos aí dizendo que o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? É muita coisa, irmão, que está surgindo, mas é muita coisa mesmo. Se o Israel de hoje, que está na Bíblia, não é o Israel que está na Bíblia, se o Israel atual não é o Israel do passado, então por que Deus briga por esse Israel, como ele brigou em 73 lá, na guerra do Yom Kippur, está brigando agora em prol desse Israel? Sabe qual é o argumento desses camaradas? É muito fraquinho o argumento deles. Ah, porque lá em Israel, lá em Tel Aviv, tem muito homossexual, tem parada LGBT. E daí? E daí? Sempre teve isso no mundo, desde a época de Jesus. Antes de Jesus, na época de Sodoma, já existia isso. Agora, querer dizer que o Israel atual não é o Israel da Bíblia, só porque existe essas paradas lá, essas paradas LGBT lá em Tel Aviv, é muita ignorância, meus irmãos, é muita ignorância. Mas, para esses desinformados, antissemitas acadêmicos, é só eles ir lá, Jeremias capítulo 31, do versículo 35 em diante, eles vão ver se é ou não. Porque o próprio Deus disse que para poder a nação de Israel parar de existir, o sol tem que parar de funcionar, a lua, as estrelas, o homem tem que medir o céu lá em cima, tem que medir o fundamento da terra, aí ele deixa essa descendência de Israel para sempre. Então é muita ignorância, meus queridos, dizer que o Israel atual não é o Israel da Bíblia é muita ignorância, é muita cegueira. Sabe por que existe ódio contra Israel? Porque de Israel veio o nosso Salvador. Jesus é o Messias. O Messias é judeu. João 4, 22. Israel nos deu a Bíblia, por isso que esse ódio contra Israel não foi a Igreja Católica que nos deu Bíblia, não, foi Israel. Outra coisa, Jesus vai voltar em Jerusalém para estabelecer 1000 anos de paz. Então por isso que há esse ódio contra Israel. Mas Israel não vai ser destruído não. Pode juntar as nações do mundo todo. Pode juntar China, Índia, Coreia do Norte, Rússia. Pode juntar todo mundo. Israel sempre vai ter vitória. É lógico que está tendo danos também em Israel, porque está numa guerra. Se está numa guerra, é lógico que vai ter perca também do lado de Israel. Mas a perca do outro lado é muito maior. Porque Deus briga por Israel. Então, se o Israel atual não é o Israel da Bíblia, então por que Deus está brigando por esse Israel? Por que Deus está defendendo ele? Está entendendo, meus irmãos? É muita ignorância, é muita falta de conhecimento. Isso é puro antissemitismo. Pastores antissemitas, crentes antissemitas que odeiam Israel. A questão não é você idolatrar Israel. A gente tem que entender que Israel, Deus tem um projeto com a nação de Israel e Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então esses ignorantes que estão dizendo que o Israel de hoje não é o Israel
não é o Israel bíblico, eles precisam estudar a Bíblia, eles têm que comer a Bíblia. Infelizmente, esses ignorantes, eles são analfabetos de Bíblia. Por quê? Porque Paulo deixa isso claro. É só estudar Romanos 9, 10 e 11. Estude, meu irmão. Olha aqui. Olha o capítulo 1 de Romanos aqui. Não, Deus não tem nada a ver com Israel. Israel rejeitou, agora a igreja, agora é o Israel de Deus. Que ignorância, isso é ignorância. A igreja nunca foi Israel de Deus. Olha o Romanos 11 aqui. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Paulo perguntando aqui. De modo nenhum. A própria Bíblia está respondendo. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2, Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo. Então, Deus tem um projeto com a nação de Israel. Você que é antissemita, você crendo ou não crendo, meu irmão, Deus tem um projeto com a nação de Israel. Ele vai estabelecer o milênio ali, o milênio sabático vai ser estabelecido ali a partir da capital Jerusalém. Por isso que o mundo odeia Israel, porque Jesus vai estabelecer o milênio lá na cidade de Jerusalém. Então dizer que o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia é muita ignorância. É muita ignorância, é muita... Sabe, isso é falta de conhecimento, é ignorância tremenda isso aí. Mas Deus tem um projeto com a nação de Israel, a igreja vai ser arrebatada. 7 anos antes da segunda vinda em Jerusalém. E na segunda vinda em Jerusalém, Deus vai estabelecer o reino teocrático na cidade de Jerusalém. Amém, meus queridos? Compartilhe esse vídeo, meus irmãos, compartilhe.